Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e o tema escolhido é um tema bem simples, mas falando num tom irônico. Estou falando do final de Dark, tá? Vou fazer a análise da terceira temporada, mas assim, pessoal, vai ter bastante spoiler, que não tem como não falar spoiler. Não vou ficar explicando todas as datas que tais personagens viajam, porque são muitos personagens e assim, pelo final você não precisa ficar sabendo tudo isso, tá? Então eu vou falar assim o que eu entendi da história, o que o autor quis passar pra gente e também sobre o final, tá? Dark, assim, pessoal, é aquela série onde você ama ou você odeia ela. Muita gente acha ela complexa e confusa, outras acham muito inteligente e tem uma sacada muito boa. Eu opto pelo segundo lado, mas a minha namorada, entretanto, não gostou muito e não entendeu nada. Ela até desistiu da terceira temporada e eu assisti em 2 dias, tem 8 episódios, tá? A série completa tem no total de 26 episódios, todos eles disponíveis na Netflix. Ela é de origem alemã. Ela conta sobre crime, drama e mistério, recomendada para maiores de 16 anos devido ao nível de violência e nudez. Alguns episódios tem, até que na terceira temporada nem teve tanto, na segunda e na primeira teve muito mais. A terceira temporada estreou em 27 de junho, ela estava há muito tempo sendo esperada, ela é a terceira e a última temporada, tá? A nota no IMDb dela é 8.8 de 10, é uma nota bem alta até para uma série dessa. Vou falar um pouco sobre os diretores, tá? E depois, como que a série já é badalada e já são famosos os atores, eu não acho necessário falar sobre eles. Conforme eu já disse, quando que é primeira temporada eu falo os atores, quando que é segunda, terceira eu não falo só o diretor para saber quem é que fez a tal obra, tá? Para ficar bem claro isso, que eu acho bem viável, né? Então vamos lá. A série é criada por Baran Odar, você deve conhecer ele do filme Crimes na Madrugada, e também por Janse Friis. Ele é famoso por Invasores, Nenhum Sistema Está Salvo. Então agora eu vou começar a falar sobre Dark, tá? Tenho bastante paciência, que essa daqui vai ser uma análise não muito longa e não muito rápida, tá? Vou fazer ela intercalada, intermediária assim. Mas antes de eu começar a fazer a análise dessa série tão complexa para muitos, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de se inscrever no @concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Agora vamos lá para um dos maiores desafios, que é explicar para vocês Dark. Dark acontece o seguinte, pessoal. O Jonas acaba de ver Marta sendo morta, até que uma Marta do futuro aparece e fala que vai tentar salvá-lo. E aí ela faz o que? Ela manda ele para um outro mundo. Um mundo onde que o Jonas não existe. Um mundo onde que a Marta existe e o Jonas não. Porque assim, pessoal, eu vou dar um spoiler aqui, tá? São 2 mundos. Um é o da Marta, o outro é o do Jonas. Onde a Marta existe, o Jonas não existe. Onde o Jonas existe, a Marta não existe. Não tem como eles coexistirem juntos. Então isso já é um tema complexo. E aí a Marta, como não conhece o Jonas, mas ela tem uma sensação de déjà vu por ter visto ele revela para ela um monte de coisa e fica fascinado por ela. E ela acha que é tudo invenção da cabeça, e ele fala que não, que vai acontecer alguma coisa e ele precisa da ajuda dela. E aí a gente começa a entender, e a gente é passado para um outro personagem que tem uma cicatriz na boca, que vai matando geral e fazendo um monte de coisa, a bando de uma senhora mais velha, conhecida como a tal da Eva. Ou seja, Eva e Adam. Adam vem de Adão, Eva de Adão e Eva. Ou seja, é aqueles 2 que foram expulsos do paraíso por terem comido a fruta proibida. E no caso, a fruta proibida na série seriam eles transarem. Porque, se eu não me engano, era tia do Jonas. Porque depois que o pai dele foi lá pro... Quer dizer, o irmão dela, ele transou com a Hannah e a Hannah teve o Jonas. E o Jonas conhece a Marta, eles têm a mesma idade por causa deste motivo. E aí você descobre que eles são parentes mais do que próximos e eles não podem ficar juntos. E aí você fica naquele embate, mas por que eles não podem ficar juntos? É só porque é tia e sobrinho? Mas não é isso, pessoal. Por quê? Porque tem uma coisa a mais. O Jonas, na verdade, é o Adão e a Marta é a Eva. Por isso que eles não podem um coexistir com o outro no mundo.
E aí eles começam a arranjar súditos. Por exemplo, o Jonas pega o Magnus e a Francisca. A Marta, que é a Eva, ela pega a Noa e o Bartos. Era de um lado e já vai pro outro, entendeu? Aí vão ficando tipo divididos. E aí eles começam a viajar no tempo tentando encontrar uma solução de impedir o apocalipse, que de acordo com a Eva, ela quer causar o apocalipse porque eles vão todos renascer. E o Jonas, que é o Adam, ele quer causar o apocalipse porque ele quer tentar eliminar de vez a existência dele no mundo, que ele está cansado de morrer, nascer de novo e continuar vivo. Porque sempre onde que vai existir um Jonas, não vai existir uma Marta, mas onde existe uma Marta, não vai existir um Jonas. Então é meio confuso entender isso, tá, pessoal? E aí a série começa a explicar o que aconteceu, vai explicando todas as outras coisas, aquelas teorias loucas dos fãs estavam todas erradas. Vou dar uma dica, eles são um erro na Matrix. Como assim um erro na Matrix? Vocês vão entender mais pra frente. Por quê? Porque começa a aparecer um personagem que ele tem uma cicatriz na boca, que eu já disse, e aí ele está trabalhando para Eva. E aí mais pra frente você descobre que esse personagem que começou a matar todo mundo, ele é a tal da origem que está causando o apocalipse. E essa tal pessoa, pessoal, ele é o filho do Jonas com a Marta, que é um cara sem nome. Tinha ouvido falar que é o Rano, mas eu não sei se é o Rano direito. Eu procurei na internet, no IMDb, não achei o nome, nem na Netflix. Não lembro o nome dele, mas eu acredito que seja o Rano. E se você for ver, o Rano é o mesmo relojoeiro que criou a máquina do tempo, onde até o Jonas, que é um pouco mais velho, mediano, de 40 e poucos anos, pediu para ele arrumar a máquina do tempo, onde que ele transformou naquela bolinha, naquela esfera. E aí todos eles, antes de acabar o mundo, um salva o outro através dessa esfera e leva para outro lugar. E aí você descobre como que o Jonas ficou com aquelas cicatrizes, que ele ficou daquela forma horrível, parecendo Fred Krueger. Por quê, pessoal? Porque quando ele estava em 1800 e bolinha, tentando construir a máquina do tempo através daquelas Tesla, que é aqueles negócios que emitem raios, ele foi se queimando e ele foi tentando fazer isso várias e várias e várias vezes e foi ficando cada vez mais queimado. E aí ele ficou daquela forma todo queimado. E já Eva, ela tem uma cicatriz aqui e tem um corte aqui no lado, que foi a própria Marta que fez para outra Marta. Isso, vai entendendo, pessoal. A Marta mais velha fez a Marta mais nova para mostrar que ela não deve trair ela. E aí a bonitona da Marta, uma delas, decide trair a Eva, tentando burlar o Jonas a construir a Tesla. Só que aí, depois que ela volta pro Adam, o Adam fala que vai revelar a origem. E quando ele revela a origem, que é o filho dela com o Jonas, ele tranca ela numa gaiola e tem a ideia brilhante de fazer o quê? Como o filho dela não pode morrer também e fica as 3 gerações sempre lado a lado, ele criança, ele no meio da vida e ele idoso, eles ficam os 3 juntos e eles mal se comunicam direito. E aí eles vão indo em todos os lugares e tentando fazer tudo a mando da Eva. Só que aparece uma personagem que ninguém dava nada, que é a tal a Cláudia, que é a salvadora de tudo. Por quê, pessoal? O Jonas Adam decide sacrificar a Eva, Marta, junto com o filho. Ele tem que usar matéria negra, porque de acordo com ele a matéria negra vai matar a criança, vai matar a Eva, não vai existir mais os 2 mundos e ele vai poder morrer em paz finalmente. Só que não é isso que acontece. Ele, quando a Marta sobe com o filho dele, que estava dentro da Marta, o que acontece? A Cláudia aparece e fala: você sempre achou que você tinha que destruir o mundo, mas na realidade você se esqueceu que tinha um terceiro mundo. E aí você pensa assim, como tem um terceiro mundo? Como é possível? Será que o The Flash passou de novo nos mundos e ferrou tudo de novo? Não, pessoal. A pessoa que ferrou tudo se chama Hamilton House. Você deve conhecer ele por um relojoeiro que tentava arrumar um negócio da Charlotte. Que ele diz que é o avô da Charlotte. Quando era criança ele apareceu um senhor que escreveu o livro e o Jonas pediu para ele arrumar a esfera. Mas o que tem a ver isso? O que ele fez para criar um terceiro mundo? Simples, pessoal. Ele tinha um filho revoltado com uma esposa e a netinha chamada Charlotte. E aí eles brigaram. O filho dele revoltado pegou o carro, foi dirigindo no meio da chuva, ultrapassou a ponte, caiu na água e morreram os 3 afogados. E aí o Hanno Tannhaus, revoltado, decide tentar criar a máquina do tempo para ele voltar no passado
e salvar o filho dele, porque ele nunca conseguiu lidar com essa dor. E aí o que acontece, pessoal? Quando é que ele liga a máquina cria dois mundos além do dele. Ou seja, tem um terceiro mundo, que é o normal, e os dois mundos, um de Adão e outro de Eva, ou seja, um de Jonas e outro de Marta. A Cláudia fala para o Adam que eles têm que ir no terceiro mundo e tirar a dor do Hanno Tannhaus. Mas como que eles vão fazer isso, pessoal? Eles têm que aproveitar aquela porta que está trancada, tem uma barreira assim dentro da caverna, quando eles passam por aquele túnel tem um lugar que não abre. E aí uma hora ele vai abrir antes do apocalipse. E quando ele abrir, eles têm que ir lá e impedir o filho Marek ser morto. E aí eles aparecem no meio da estrada e aí tem uma visão bem legal antes, onde que o Jonas vê a Marta, criança, vendo ele dentro do guarda-roupa, e o Jonas, criança, vê a Marta dentro do porão. Uma coisa assim meio de louco. E aí aparece um negócio tipo meio Matrix e ele sai no meio da estrada, como se fossem dois anjos, impedem o Marek. Só que aí ele faz uma citação muito bonita, porque o pai dele, quando briga com ele, o pai do Marek, quando briga com o Hanno, que é o pai dele, ele faz uma citação antes de ele ir embora e ia morrer, que é a seguinte, pessoal: o que sabemos é só uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então ele faz essa citação antes para o filho. E aí o Jonas faz essa citação para o Marek, e o Marek fica: hã? E aí a Marta já embala e já fala: teu pai te ama muito. E aí ele fica meio assim, pasmo, né? Aí sai a mulher do carro, que é a Sonja, junto com a Charlotte, que é a menininha, onde que ela era a origem de tudo na realidade, porque através da perda da neta e do filho e da nora, ele que construiu a máquina do tempo para ele tirar aquela dor e tentar salvar eles. Só que ele ficou preso lá também, né, pessoal? E aí o que acontece? O Jonas e a Marta, quando fazem isso, o filho, ele volta para onde o pai dele trabalha, pede desculpas, e aí o Jonas e a Marta fizeram a missão deles e começam a sumir misteriosamente numa coisa assim muito romântica, muito bela, né? Estilo Romeu e Julieta, que nem o Adão e Eva mesmo, eles vão sumindo lentamente, um final muito bonito. E aí você pensa, mas será que o Jonas existe nesse terceiro mundo, que é o mundo original? Será que a Marta existe? E aí passamos por uma cena onde que a Hannah tá jantando com um novo namorado, o marido, o Torben, que é o policial. E aí ela começa a contar uma história que ela sonhou, que aconteceu alguma coisa, que ela tinha viajado através dos negócios, que é uma coisa bem de louco. E aí pergunta pra ela: qual vai ser o nome do menino, né? Aí ela fala: eu achei um nome bonito, Jonas. Ou seja, o Jonas vai existir e a Marta vai existir, mas eles não vão ser os salvadores mais do mundo, não vão ser mais Adão e Eva. E termina dessa forma. E aí muita gente achou uma besteira. Por quê, pessoal? Porque achou que esse negócio aí de realidade alternativa, que nem Matrix, essas coisas, tem pessoas que não gostaram do final, mas a maioria gostou, assim como eu. Eu vou falar primeiro o que eu gostei e o que eu não gostei, tá, pessoal? Eu gostei bastante da trama de Dark, gostei bastante do encerramento, achei um final muito bonito, muito comovente. Eu quase chorei, para falar a verdade, no final, muito bonito mesmo. Só que eu acho que faltou explicar mais algumas coisas. Se o tal do filho do Jonas e a Marta era o tal do precursor pro Apocalipse, por que que ele era tão importante? Se ele fez aquelas coisas lá e depois sumiu como se não desse em nada, sabe? Como é que a Cláudia descobriu tudo aquilo? Tudo bem que ela trabalhou para os dois lados camuflada, que ela matou outra Cláudia e se infiltrou. Mas como que ela sabia que existia um outro mundo? Como que ela ficou ciente disso se nem a Eva, nem o Adão, que é o Jonas e a Marta, que eram tipo os criadores de tudo, sabiam sobre isso? Se eles eram os mais intelectos? Então, por causa desses motivos, a nota que eu dou para a série é 9, pessoal. Sim, eu dou nota 9, não dou um 10 por causa desses motivos. E eu li também que muita gente achou isso um furo de roteiro. Achou um verdadeiro furo, não explicar direito quem é esse filho, qual era o nome verdadeiro dele. E diz a lenda que é o Hanno, mas é o Hanno mesmo que o relojoeiro. Então, assim, não tem muito nexo. E a Cláudia também, como que ela começou a descobrir tudo bem que ela descobriu através da Regina, que a Regina sempre se ferrava e ela cansou de ver a Regina se ferrar.
e morrer. Ou seja, a Regina não fazia parte daquele mundo. Devido a essas coisas, eu dou nota 9, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Eu tentei explicar da melhor forma possível. Se eu fosse explicar passo por passo, década por década, eu falaria aqui mais de 1 hora, pessoal. Porque a série é muito longa, tem 26 episódios de 1 hora e pouco, 1 hora e alguns minutos. Dá em torno de 26 horas, né? Eu acredito que foi uma série muito boa, acima do esperado, uma das mais tops da Netflix, mas devido a esses motivos eu fico com a nota 9. Então, eu espero que vocês tenham gostado da análise que eu fiz aqui. Se vocês gostaram, curta e se inscreva no meu canal, ligue o sininho para receber as notificações. Obrigado pela paciência, espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei aqui. Muito obrigado e até a próxima.